Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o convidado do Bate-Papo Literário de hoje é um cronista de sua própria vida. Sempre viveu intensamente em meio aos amigos, à família, às inúmeras viagens e aos seus estimáveis cães, companheiros fiéis e inseparáveis. Ele também é um colecionador. Além de colecionar latas e viagens, ele coleciona principalmente emoções. E agora ele resolveu compartilhar com os leitores suas histórias, aventuras e desventuras vividas ao longo de seus 77 anos. E elas estão no livro Guaitica, Minha Vida, Muitas Histórias, que será lançado em breve pela editora Vitelli Publisher. Prepare-se para rir, se emocionar, se admirar e se aventurar nesta viagem literária com ele, o Guaitica, ou, como consta na certidão de nascimento, Nelson Bronca, o nosso convidado especial de hoje. Nelson, querido, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Literário. Oi, Renata, boa noite, obrigado. Fico muito feliz em estar aqui, é um prazer conversar contigo. É um prazer recebê-lo aqui também e principalmente para a gente falar aí de vida, de viagem, de cachorros, que eu também adoro. Vai ser um bate-papo bom demais. E vamos começar então falando de quando ou como surgiu a ideia de você escrever um livro falando da sua vida. Na verdade, Renato, eu nunca pensei em fazer um livro, escrever um livro. O meu livro era o Facebook. Eu gosto de escrever. E aí eu acostumei a contar meus relatos de viagem, minhas histórias de cachorro no Facebook. Aí os amigos diziam, por que você não publica um livro? E de repente, de 2 anos para cá, eu pensei, pô, por que não? Tá? E de repente o livro está aí. O meu pensamento principal também, que me levou a decidir isso, é o seguinte, que a gente tem muitas histórias na vida, como o livro mostra, e quando a gente parte, essas histórias somem. Então, deixar para o futuro, quem sabe a gente é lembrado por mais tempo, né? Porque tudo some. Eu sempre falo, se a gente vai tentar saber como é o nome do avô ou bisavô da gente, o bisavô, não sabe, porque cai no esquecimento. E a gente vai cair na mesma situação. Então, se alguém, algum dia, quiser saber quem eu fui, o que eu pensava, o que eu fiz, o que aconteceu comigo, bem, pelo menos tem um livro para contar. E são 125 histórias, 125 crônicas deliciosas. Já falei para ti isso na nossa conversa anterior e falo aqui para o nosso público que realmente é uma vida bastante intensa, né? E eu concordo contigo que eu acho que os nossos escritos, né, o livro, é uma herança maravilhosa para deixar aí para as próximas gerações familiares. Vamos começar falando um pouquinho, então, da sua infância, que você passou em Mussum, que é interior do Rio Grande do Sul. Conta pra gente. Eu, na verdade, nasci num lugar que ficava na frente de Mussum. Era do outro lado do rio Taquari, era uma zona rural, meus pais viviam lá, mas com 6 meses de idade, eles mudaram para a cidade, que era só atravessar o rio. Então, eu me criei em Mussum, embora não tenha nascido exatamente no município de Mussum. E lá eu vivi até os 17 anos, quando então eu fui para Porto Alegre e segui a minha vida inicialmente trabalhando no Jornal do Dia, depois na Zero Hora e finalmente no Banco do Brasil, onde eu fiquei 28 anos e me aposentei. Ô Nelson, e conta pra gente um pouco dessa infância, vamos voltar um pouquinho no tempo, e por que o apelido de Guaitica? Eu fui no Google procurar o significado, eu não achei. Conta pra gente. Pois é, todo mundo me diz que não existe, eu acho que tem que se acrescentar esse verbete. Então. Eu era moleque, tinha 6, 7 anos, e tinha um vizinho que tinha uma sapataria, onde rodava as fofocas da cidade lá, e eu ia lá e me metia para escutar. Não falava, mas escutava, estava por dentro de tudo. E uma das pessoas desse local começou a me chamar de Guaitica, porque é um sinônimo de guaipeca, que representa um cachorrinho pequenininho, daqueles rápidos, espertos, que estão se metendo em todo lugar. E o apelido ficou. Hoje, passados mais de 60 anos,
que eu saí de lá, se eu voltar para lá e encontrar pessoas que me conheciam daquele tempo, ele não vai me chamar pelo nome, ele vai me chamar de Guaitica. Então, quando surgiu a ideia do livro, eu falei, bom, o título já está pronto, é Guaitica, é a minha vida, é a minha história. Maravilha! E uma das coisas que eu achei bárbara foi as artimanhas que você fazia quando criança para faltar a aula, porque você achava a escola muito chata. Fala um pouquinho pra gente. Pois é, não é um bom exemplo, Não Renata, é. nos dias atuais. Porém, assim, ó, o que que acontece? Hoje eu até entendo um pouco melhor. Eu lia muito, e eu ia para a escola e com 10 minutos de disposição da professora eu já tinha entendido tudo e eu achava monótono passar uma manhã inteira, você podia ficar apenas meia hora lá. Então eu achava que não tinha necessidade para isso da escola. Uma certa vez o meu irmão falou para mim, isso está no livro, o meu irmão falou assim, você tem que ir para a escola. Eu falei, caramba, por que eu preciso ir para a escola se eu já sei ler e escrever? Então, era o meu pensamento, mas eu não gostava, realmente eu não gostava. Isto até o primário, até terminar o primário. Depois veio o ginásio, aí a história mudou de figura. Aí eu nunca mais faltei a aula, porque aí a história mudou. Ou numa situação diferente, começou a haver uma competição de primeiro lugar, etc e tal, mas tudo está no livro. Ô Nelson, a tua história me lembrou, porque hoje em dia tem um certo cuidado com alunos de alta habilidade, né, que tem muita facilidade e acaba se entediando, né, e isso nas escolas acontece hoje atualmente, né, dos alunos que não se interessam porque realmente entendem muito rapidamente e o resto do tempo fica ali entediado. Acho que foi exatamente isso que aconteceu contigo. Mas a gente vai voltar no próximo bloco, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente vai voltar no próximo bloco falando das suas inúmeras viagens. São mais de 70 países que você conheceu e praticamente o Brasil inteiro, combinado? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber o pai, viajante profissional e amante dos animais, Nelson Brunca. Ele está aqui para falar de seu livro Guaitica, Minha Vida, Muitas Histórias, um relato divertido e emocionante de suas aventuras e desventuras ao longo de seus 77 anos de vida. Afinal, conforme ele mesmo escreve, suas histórias serão sua maior herança. Nelson, concordo plenamente. Vamos começar esse bloco falando então das suas inúmeras viagens, né? Você inclusive cita aqui, que eu quero que você esclareça o que significa a síndrome de Wanderlust, que eu nunca tinha ouvido falar também e fui dar uma pesquisada. Conta pra gente. A síndrome de Wanderlust faz parte, está no DNA, é incrível, não é um apelido, não é um rótulo, é um componente do DNA. Se pesquisar, você vai aparecer isso. É o desejo permanente de viajar, de querer conhecer novas culturas, novas ideias, novos lugares, e a pessoa está permanentemente buscando novas viagens. Eu sempre digo, se eu não tenho uma ou duas viagens programadas para frente, eu já começo a ficar nervoso. Então, a síndrome de Wanderlust é esse desejo. E existem pessoas que não têm isso. Eu conheço pessoas que dizem assim, não me falem viajar, odeio viajar, detesto sair de casa. É isso. Ô Nelson, conta pra gente então desses momentos de viagem. Enquanto você conta esses momentos, eu vou pedir pro Lucas colocar aqui pra gente algumas fotos, né, para as pessoas verem um pouquinho dessas viagens, mas quando é que começou essas viagens? E conta pra gente um pouco dessa sua trajetória. Bom, deixa eu dizer, em primeiro lugar, que o livro não é apenas o livro que tem 470 páginas. Através dos QR Codes que ele oferece, dá para acessar mais de 11.500 imagens e vídeos relacionados aos assuntos que eu abordo nas viagens. Mas os meus relatos de viagem
não são viagens comuns. Eu sempre digo, o YouTube está cheio de vídeos mostrando como é que é o lugar. Eu faço relato das viagens que tiverem perrengues, situações inusitadas, apertos, coisas divertidas, suspense, até terror quase. Então, eu conto só isso. Uma viagem que eu faço e termina normalmente sem nem uma anormalidade, ela não está descrita no livro. Certo. Ô Nelson, só para o pessoal ver que no canto, eu sou meio ruim de direita e esquerda, gente, é no canto direito, se eu não me engano, está um QR Code, né, que eu acho que é uma tecnologia maravilhosa que a gente tem acesso hoje nos livros, que além de ler, né, as histórias que estão ali, as pessoas vão poder ter acesso, como você falou anteriormente, a todas as mais de 11 mil fotos, né, que você tirou durante essas viagens. É só apontar ali para o QR Code que está no canto superior da tela e ali você vai, aqui, e você vai conseguir acompanhar um pouquinho através das fotos, né, dessas aventuras aí do Nelson. Ô Nelson, então você falou aí dos perrengues. Eu quero que eu li vários perrengues ali, realmente eu acho que os perrengues que a gente nunca esquece, né? Conta pra gente, por favor, algum perrengue inesquecível que você passou nessas suas viagens. É complicado escolher um, né? Porém, talvez um que me assustou, me deixou em pânico, foi quando eu estava no Nilo e constatei que o meu passaporte não estava na minha mala. Eu entrei em pânico, porque no Egito, onde eu estava, para ir até um consulado fazer um novo passaporte, eu só imaginei, comecei a projetar para frente e fiquei em pânico. A tranquilidade saltou para o Nilo, morreu afogada e eu fiquei. Aí eu saí daí procurando o guia que estava na recepção e gritei de longe: o meu passaporte sumiu. Ele falou: quédate tranquilo, Nelson, teu passaporte está na recepção. Aí eu lembrei que quando eu cheguei no barco, nós todos entregamos o passaporte para eles registrarem a nossa entrada, e o passaporte ficou na recepção, e eu não me lembrava desse fato. Quando eu não encontrei o passaporte na mala, eu entrei em pânico, porque a pior coisa que pode acontecer no exterior é a gente ficar sem passaporte. Este é um deles, mas tem muitos. Tem muitos, Nelson, o livro vai contar. Eu vou pedir para você lembrar de um que eu li, não sei se foi na Islândia, que você ficou sem o celular. Você perdeu o celular e depois perdeu os cartões. Como é que é mesmo essa história? Sim, no segundo dia, o meu celular caiu no chão, entrou areia na entrada do carregador e acabou a bateria, eu fiquei sem celular. Eu descobri que o celular é a segunda coisa mais importante depois do passaporte. Aí no terceiro dia eu fui fazer um passeio de moto, uma montanha lá na neve, e por alguma razão, um detalhe lá, em vez de colocar o cartão de crédito, onde eu paguei o passeio, no bolso da minha jaqueta, eu botei do lado de fora, mas como eu tinha um roupão me prendendo, eu não percebi. Quando eu tirei o roupão, o cartão caiu. Eu cheguei no hotel e descobri que eu estava sem nenhum cartão de crédito. Meu Deus. E sem celular, e eu não podia acessar a conta do banco, porque o meu chip morreu com o celular quando descarregou. E aí eu tive que contar o resto da viagem com a possibilidade de qualquer gasto ser o dinheiro que eu tinha, que não era muito, tá? Tinha, mas não era muito. E pior, não aceito, muitos lugares já não aceitam mais dinheiro, só cartão. Sim. Eu cheguei num museu eu queria fazer uma visita no museu, eu tinha os 30 euros do ingresso na mão, a moça me disse, 30 euros. Aí ela pediu o cartão, falou: não tem cartão, não. Tem dinheiro local? Não tem. Ela me mandou entrar, eu não paguei. Que maravilha! Olha a cultura, né? Pelo menos uma coisa boa. Ô Nelson, rapidamente para a gente terminar esse bloco, eu vou te pedir que me fale de um lugar inesquecível, que você amou por alguma circunstância, enfim. Você tem como escolher dentro desses 70 países que você, né, conheceu?
É uma pergunta muito, muito difícil. Em outubro passado, eu fiz uma viagem para o Japão, no outono no Japão. Eu fiz as fotos que jamais imaginei, o que sempre persegui fazer, maravilhosas. A Ilha da Páscoa, incrivelmente, é um lugar belíssimo, para o qual eu voltaria. A Suíça, as montanhas da Suíça são lindas, mas é muito difícil. Eu estabelecer um é muito difícil. Eu confesso que é muito difícil. É uma pergunta difícil de responder. Mas é porque tem muitos lugares lindos para a gente conhecer. Ô Nelson, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta eu quero falar dos seus fiéis, maravilhosos cachorrinhos e nós vamos ter também o quadro Um Instante na Estante com a Estelinha e ela vai trazer um livro muito especial, uma dica de livro maravilhosa para vocês. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber o pai, viajante, profissional e amante dos animais, Nelson Brunca. E ele está aqui para falar de seu livro Guaitica, Minha Vida, Minhas Histórias. Um relato divertido e emocionante de suas aventuras e desaventuras ao longo de seus 77 anos de vida. Afinal, conforme ele mesmo escreve, suas histórias serão sua maior herança. Mas nós vamos começar este terceiro bloco com uma dica de leitura, gente, valiosa, da nossa querida influenciadora literária Estelinha Torelli, no quadro Um Instante na Estante. Oi, gente! Eu sou a Estela Torelli e hoje eu trago para vocês o livro Pingo, o Cachorro Feliz e Medroso, escrito por Renata Dalbó, ilustrado por Arlo Judis Borges, da editora Vitelli Publisher. Gente, esse livro fala de um cãozinho que ele era muito maltratado pelos seus donos, mas a partir do momento em que ele foi adotado pela família de Mariana, ele passou a ser muito, mas muito, mas muito feliz e recebeu o nome de Pingo. O que ele tinha de feliz? Ele tinha de medroso, porque ele ainda tinha alguns traumas dos maus tratos que ele sofria da sua antiga família. Mas o que ele tinha de feliz e de medroso, ele tinha de arteiro. Ele fazia cada bagunça, cada peripécia quando ficava solto pelo apartamento. Ele fazia xixi no tapete, rasgava o jornal que o porteiro deixava debaixo da porta, carregava papel higiênico por toda a casa. Ai, meu Deus, gente! E ele até aprendeu a sorrir. Olhem só que coisinha mais fofa! Se um dia o Pingo vai deixar de ter medo, isso eu já não sei. Mas não tem problema, até porque todos nós ainda temos um medinho aqui, um medinho ali, medo de altura, de escuro, de fantasmas. E não tem problema, mas algo que eu tenho certeza, ele sempre foi e sempre será muito amado pela sua nova família. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo da Estelinha! Não falei que era valiosa? Olha, quem gosta de cachorro não pode deixar de ler o livro Pingo, o Cachorro Feliz e Medroso. Nelson, voltando então, e já que estamos falando de cachorro, muitas das suas crônicas são dedicadas a eles, né? Seus fiéis companheiros, aí nossos fiéis companheiros, eu posso assim dizer também que eu sou uma cachorrenta de mão cheia, eu adoro. E realmente, você falou, Renata, quando você ler as crônicas sobre os cachorros, você vai se emocionar. E realmente é uma mais emocionante que a outra, né? Eu gostaria que novamente o Lucas colocasse acima o QR Code no canto acima.
e que também colocasse pra gente algumas fotinhos que eu separei dos cachorros ali do Nelson, e o Nelson vai contando pra gente um pouquinho dessas histórias. Bem, os cachorros representaram na minha vida uma parte muito importante. Eu tranquilamente posso dizer que minha vida não seria a mesma, teria sido muito pior se eles não tivessem existido na minha vida. Por 26 anos eu tive cachorros, agora acho que cumpri a minha parte, né? Tudo tem seu tempo, não tenho mais nenhum, mas cheguei a ter 18 ao mesmo tempo. As alegrias, a felicidade que eles me trouxeram são indescritíveis. Repito, a minha vida não teria sido a mesma, muito, muito distante do que foi, se eles não tivessem existido. Sim, dão trabalho, dão despesa, quando partem é uma dor indescritível, parece que a gente vai morrer junto, a gente morre um pedacinho também, mas isso acontece por causa da alegria que eles nos dão enquanto estão vivos, enquanto estão com a gente. Então, tanto que o livro tem o nome de cachorro, né? E ele é dividido em 3 partes. Uma delas, afinal, é as histórias, as crônicas que eu fiz a respeito deles. Fala um pouquinho pra gente, então, dessas histórias, do seu primeiro cachorro e depois teve filhotinho. Conta um pouquinho pra gente, compartilha com a gente um pouquinho dessas histórias. Bem, o primeiro, a minha esposa na época falava que queria um cachorro. Eu falava, né, calma, é muito complicado, tem que cuidar por muito tempo, é muita responsabilidade. Ele foi resistindo, até que teve uma vez que eu falei, tá bom, pode pegar um. Mas aquela, digamos, inexperiência, ela pegou uma poodle maravilhosa, foi a Dolly. A crônica sobre ela é a mais extensa que tem no livro, talvez a mais emocionante, e ela teve 3 filhotes que acabaram ficando com a gente. Depois disso, foram só vira-latas recolhidos da rua, abandonados, etc. e tal. Eles foram maravilhosos e viveram por muitos anos com a gente. Na época eu morava em Porto Alegre, depois mudei para Florianópolis, todos nos acompanharam, porém, depois os que eu tive, já paralelamente a eles, os que eu tive também eram de rua, todos recolhidos de rua, todo abandonado. Aí eu passei a compreender que o cachorro de raça é bonito, mas tem tantos na rua precisando que alguém cuide deles, que não há motivo para comprar, porque isso estimula um mercado meio negro, sabe, meio cruel, mas enfim, não quero comentar sobre isso agora, mas, repito, os cachorros tiveram uma importância na minha vida fundamental. 1/3 da minha vida eu tive cachorros. Agora, infelizmente, não tenho mais, a última partiu há 2 anos aproximadamente, e foram essenciais para poder dizer que eu tive uma vida boa. Eles ajudaram muito nisso. E você fala nas suas crônicas lá que você um dia quer estar junto com eles no céu dos cachorrinhos, né? E eu falo isso no livro também. A gente vai ter que encerrar, infelizmente. Nelson, vocês vão fazer agora um lançamento, né? Como é que as pessoas fazem para ter acesso ao livro? O lançamento está previsto para a segunda quinzena de maio. Houve um atraso da gráfica, né? E está previsto agora o lançamento a partir da segunda quinzena. As pessoas que tiverem interesse podem mandar para mim o seu número de telefone, o WhatsApp. Aí eu passo para a editora e a editora entrará em contato com essas pessoas, fazendo uma oferta, fazendo um oferecimento e combinando condições. Se a pessoa tiver interesse em adquirir, é só fazer isso. Ô Nelson, como é que a pessoa... Enfim... Perdão, desculpa. Como é que a pessoa faz para entrar em contato contigo? nelsonbronca@gmail.com. Nelson Bronca, tudo junto, @gmail.com. Ou então para a Vitelli Publisher também. Certo. Estou cuidando do livro. Tá certo, Nelson, querido, olha, parabéns, o livro é uma delícia, fica aqui a dica para vocês, porque assim, é uma viagem no tempo também, né, Nelson? São 77 anos de vida e realmente muito bem vividas. Parabéns e muito sucesso. Muito obrigado.
E eu conversei hoje com o Nelson Bronca, autor do livro Guaitica, Minha Vida, Muitas Histórias. Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 44 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC, mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!